Para manter um relacionamento saudável, gosto de criar brigas e assim manter viva a chama. Criei um perfil falso no Instagram e escrevi para ele, então peguei o celular do meu namorado para responder de forma provocante. Então fui reclamar com ele por ser um cachorro infiel. Mas ele só disse, já estou farto de você, e me deixou. Ele não vê tudo que eu me sacrifiquei pelo nosso relacionamento? Eu sempre entendi a dinâmica do amor de uma forma muito mais profunda e realista do que a maioria das pessoas iludidas por aí. Para mim, um relacionamento onde não existem ciúmes, faíscas e pequenas provações diárias é um relacionamento morto que caminha devagar para o cemitério da rotina. O amor verdadeiro precisa de fogo constante, de paixão descontrolada e de surpresas que façam o coração acelerar a qualquer momento. Eu nunca aceitei a comodidade de um namoro morno, pois sei perfeitamente que quem ama de verdade luta, sente ciúmes e prova sua lealdade todos os dias. Meu namorado, o Juan, parecia estar se acomodando exatamente nessa rotina perigosa e sem graça que eu tanto detesto. Com o Juan, o meu papel sempre foi o de zelar pela intensidade da nossa história, agindo como a força que mantinha tudo pulsando. Eu sentia uma necessidade absoluta e totalmente legítima de testar o amor dele de tempos em tempos para garantir que ele ainda me desejava como no primeiro dia. Afinal de contas, se você não coloca a pessoa contra a parede, como vai saber se ela realmente se importa com você ou se está apenas por comodismo? Para mim, aplicar pequenos testes de lealdade nunca foi uma maldade, mas sim um sacrifício necessário em prol da nossa própria felicidade a longo prazo. Um homem que ama de verdade supera qualquer armadilha e demonstra desespero diante da ideia de perder a mulher que tem ao lado. Nos últimos meses percebi que o Juan estava excessivamente calmo, tranquilo demais para o meu gosto, o que para mim é o primeiro sinal claro de desinteresse. Ele chegava do trabalho, me dava um beijo carinhoso na testa, jantava e ficava conversando sobre coisas banais do dia a dia sem aquela chama de antigamente. Essa apatia me irritava profundamente porque mostrava que ele estava tomando a nossa relação como algo garantido. Eu não podia permitir que o nosso namoro afundasse nesse mar de complacência sem fazer nada para resgatar a paixão. Eu precisava de uma prova concreta de que o sangue dele ainda fervia por mim e de que ele faria qualquer coisa para provar sua fidelidade. Foi então que tive uma ideia brilhante e completamente justificada para chacoalhar a nossa rotina de uma vez por todas. Decidi que a melhor maneira de medir a fidelidade de um homem moderna e eficazmente era criar uma provação em ambiente virtual. Criei um perfil falso no Instagram usando a foto de uma mulher deslumbrante e totalmente fora do padrão comum. O plano era simples e perfeito: testar como ele reagiria diante de uma tentação direta e ver se o amor dele por mim era verdadeiramente inabalável. Uma mulher inteligente não espera a traição acontecer para agir. Ela antecipa os cenários para proteger seu próprio coração. Naquela mesma tarde, enviei uma mensagem extremamente provocante da conta falsa para o perfil do Juan no Instagram. Escrevi frases sugestivas, cheias de segundas intenções, convidando-o para sair e insinuando que já o observava há muito tempo. Fiz isso com o coração na mão, esperando sinceramente que ele nem respondesse ou que me contasse imediatamente sobre a mensagem estranha. Porém, o silêncio dele nas horas seguintes começou a me deixar inquieta e com a certeza de que eu precisava ir mais fundo no meu teste. Para reacender uma chama que está se apagando, às vezes é preciso atear um pouco de fogo no combustível certo. No domingo de manhã, enquanto Juan estava distraído na cozinha preparando o nosso café da manhã, vi a oportunidade perfeita se desenhar na minha frente. O celular dele estava sobre a mesa da sala com a tela acesa e convenientemente desbloqueado na página de notificações. Cheguei perto com passos leves, sentindo aquela descarga de adrenalina que só as grandes decisões de amor proporcionam. Percebi que a mensagem da conta falsa ainda estava lá intacta, aguardando uma postura firme dele. Sabendo que ele poderia ignorar por vergonha, decidi dar um empurrãozinho estratégico para ver até onde a tensão nos levaria. Sem que ele percebesse qualquer movimento, peguei o aparelho dele com extremo cuidado e tomei o controle da situação. Entrei no chat da conta falsa e respondi às minhas próprias investidas usando o telefone dele, escrevendo frases absurdamente flertadoras e sugestivas. Digitei que ele adoraria encontrar aquela mulher misteriosa e que estava ansioso para marcar um encontro às escondidas na primeira oportunidade. Criei, com as minhas próprias mãos, a prova cabal e indiscutível de que a tentação estava presente no nosso ecossistema. Na minha cabeça eu estava apenas desenhando a armadilha perfeita para que ele se defendesse com unhas e dentes quando confrontado. Assim que enviei as mensagens da vergonha pelo celular dele, fechei o aplicativo para manter as evidências salvas na aba de conversas recentes.
Escondi o meu próprio telefone no bolso do casaco e segurei o aparelho do Juan firme contra o meu peito, sentindo o drama daquele momento se formar. Fiquei em pé na porta da cozinha por alguns segundos, respirando fundo e ajustando a minha expressão de mágoa e indignação. Eu estava pronta para dar o show da minha vida, um show que salvaria a nossa paixão da monotonia mortal. Tudo o que eu fazia era por nós, pelo nosso futuro e pela saúde emocional do nosso namoro. Entrei na cozinha pisando fundo, fazendo barulho e já disparando acusações com a voz embargada e cheia de raiva contida. Mostrei a tela do celular dele diretamente no rosto dele, gritando que tinha acabado de pegá-lo no pulo e que ele não passava de um cachorro infiel e descarado. Exigi explicações imediatas sobre aquelas conversas nojentas, apontando o dedo para a cara dele e encenando a dor de uma mulher traída. Eu esperava que ele ficasse pálido, caísse de joelhos na minha frente, chorasse pedindo perdão e se desesperasse tentando provar que aquilo era um engano. Essa era a reação natural de qualquer homem apaixonado que se vê à beira de perder o amor da sua vida. No entanto, a reação do Juan foi algo completamente macabro, frio e fora de qualquer lógica humana aceitável. Ele nem sequer piscou, não alterou o tom de voz e muito menos demonstrou o menor sinal de desespero ou nervosismo diante das minhas acusações gritadas. Ele simplesmente desligou o fogão devagar, limpou as mãos na toalha de prato com uma calma irritante e me olhou nos olhos com um desprezo profundo. Não houve pedidos de desculpas, não houve choro e não houve absolutamente nenhuma tentativa de explicar o inexplicável. A frieza dele naquele momento foi a coisa mais violenta que eu já presenciei em toda a minha vida. Sem dizer uma única palavra em sua defesa, Juan caminhou calmamente até a bancada da entrada e pegou as chaves do carro dele. Ele se virou para mim com uma expressão completamente vazia, como se eu fosse uma estranha qualquer surtando no meio da casa dele, e soltou uma frase seca. Ele disse apenas, "Já estou farto de você", com um tom de voz gelado que congelou o ar ao nosso redor. Em seguida, abriu a porta social, passou por ela sem olhar para trás e bateu a porta com força suficiente para fazer os quadros da parede tremerem. Fiquei parada no meio da sala de estar, com o celular dele ainda na minha mão, em choque absoluto com tanta ingratidão e insensibilidade. Como um homem pode ser tão frio a ponto de abandonar a namorada por causa de uma discussão boba provocada por um teste de amor? Eu me sacrifiquei tanto por esse relacionamento, dediquei minha energia para manter a chama acesa e é assim que sou recompensada? Ele usou a minha tentativa de salvar o namoro como motivo torpe para fugir da responsabilidade e me deixar sozinha. Ficou claro para mim que o Juan é um homem incapaz de suportar a intensidade de uma mulher que ama de verdade. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a garota literalmente pegou o celular do namorado, mandou mensagens de sacanagem para si mesma a partir de uma conta fake e depois surtou fingindo que ele estava traindo? Isso não é teste de lealdade, é um atestado de loucura com requintes de amadorismo. Resposta da OP. Você claramente não entende nada sobre dinâmicas avançadas de relacionamento e deve viver em um namoro morno e sem graça. Testes de lealdade são perfeitamente normais em casais de verdade que se importam com o futuro, e eu só queria ver a reação dele diante de um cenário de estresse. Se ele me amasse, teria ficado para lutar por mim em vez de fugir. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns, Sandra. Você queria manter a chama viva e conseguiu atear fogo na casa inteira e queimar o próprio relacionamento até virar cinzas. O cara só aproveitou a primeira oportunidade ridícula que você deu para se livrar desse pesadelo. Resposta da OP. Ele foi um frio e insensível que já não tinha paixão nenhuma no peito e usou a minha provocação como desculpa esfarrapada para sair por cima. Se a chama queimou tudo, foi porque ele não teve a maturidade emocional para apagar o incêndio ao meu lado. Eu fui a única que se sacrificou por nós. Atualização 1. Já se passou uma semana desde a última atualização. Durante todos esses 7 dias, o silêncio do Juan foi um insulto constante à minha inteligência e ao meu coração. Eu me recusei terminantemente a aceitar que aquele abandono covarde significava o fim definitivo da nossa história de amor. Na minha cabeça, uma pessoa não vai embora daquela forma fria a menos que já tenha um porto seguro planejado para onde correr. Convenci a mim mesma de que o meu teste com o perfil falso não tinha falhado, mas sim tocado em um ponto ferido porque ele realmente escondia uma amante de verdade. A reação dele só fazia sentido se ele estivesse acuado por ter sido colocado contra a parede. Para provar a minha teoria e expor a verdade que ele tentava esconder a todo custo, precisei tomar medidas drásticas, porém necessárias. Entrei em contato com o Eduardo, um conhecido meu que faz trabalhos informais de investigação e cobrança na região.
Paguei uma quantia considerável do meu próprio bolso para que o Eduardo seguisse o Juan durante o dia todo, registrando cada passo e tirando fotos de todos os seus movimentos. Se o Juan achava que podia me descartar e sair ileso para viver uma vida dupla, ele estava muito enganado sobre quem eu sou. Uma mulher prevenida investiga até as últimas consequências para proteger a sua honra. O Eduardo passou dias no encalço dele, me enviando relatórios constantes e fotos de onde o Juan almoçava, com quem conversava e por onde andava. Cada imagem que eu recebia era analisada por mim sob uma lente de minuciosa atenção aos detalhes ocultos. Se o Juan parava para cumprimentar uma mulher na rua ou se sentava perto de alguém no restaurante, eu já sabia que ali havia coisa errada. O meu desespero para provar que eu estava certa o tempo todo só aumentava a cada notificação de mensagem do Eduardo no meu celular. Eu precisava de uma vitória moral para esfregar na cara de todo mundo que me chamou de louca. Com esse material em mãos, decidi que era hora de agir e expor o verdadeiro caráter do Juan para o mundo inteiro ver. Comecei a criar e publicar vídeos curtos nas minhas redes sociais, mostrando recortes dessas fotos de perseguição como provas irrefutáveis da infidelidade dele. Fiz questão de montar narrativas bem detalhadas, explicando como ele mudou da noite para o dia e como escondia uma vida secreta longe de mim. Para garantir que o impacto fosse devastador, marquei nominalmente todos os colegas da academia que ele frequentava diariamente. Eu precisava alertar aqueles homens sobre a índole duvidosa do suposto amigo que malhava ao lado deles. Eu via aquela atitude como um verdadeiro ato de utilidade pública e de justiça com a minha própria dor. Se ele teve a coragem de me deixar sozinha em casa chorando, ele teria que ter a coragem de encarar os olhares de julgamento dos amigos. O meu objetivo era fazer com que a máscara dele caísse perante a sociedade e que ele sentisse na pele o peso da rejeição social. Cada marcação nas redes sociais era um aviso claro de que eu não seria silenciada por um homem manipulador. Eu estava disposta a ir até o fim para defender a minha reputação de namorada dedicada e traída. No entanto, o resultado dessa minha cruzada pela verdade foi absolutamente devastador para o meu lado emocional. Em vez de me procurar desesperado para pedir que eu apagasse os vídeos ou para confessar os seus erros, o Juan tomou a atitude mais covarde possível. Ele simplesmente me bloqueou de absolutamente todas as suas redes sociais, aplicativos de conversas e até das chamadas telefônicas normais. Fui cortada da vida dele como se eu fosse uma estranha completa, sem direito a uma trégua ou a um debate maduro. A covardia dele em se esconder atrás de botões de bloqueio só confirmou o quanto ele estava acuado pelas minhas descobertas. Descobrir que eu tinha sido bloqueada em tudo me deixou em um estado de profunda fúria e indignação indescritível. Como ele audaciosamente se dá ao luxo de fechar as portas da comunicação depois de tudo que vivemos juntos? Ele preferiu se isolar em uma bolha de negação a enfrentar a mulher que ele magoou profundamente com sua indiferença. Essa atitude infantil só provou que ele não passa de um garoto mimado que não sabe lidar com a força de uma mulher determinada. Mas se ele acha que alguns cliques em bloquear vão me fazer desistir de buscar a justiça, ele não me conhece nada. Passei as noites seguintes rolando na cama sem conseguir dormir, alimentando uma raiva legítima contra a frieza brutal dele. O Eduardo continuava me mandando algumas atualizações, mas o Juan parecia ter adotado uma rotina blindada só para me provocar. Ele ia do trabalho para a academia e da academia direto para a casa dele, sem demonstrar qualquer tipo de remorso no rosto. Essa fachada de homem pleno e tranquilo me enojava a um nível que eu mal conseguia controlar o meu próprio temperamento. Tudo que eu fiz até agora foi para resgatar o que era nosso, mas ele insiste em agir como vilão da história. Os colegas da academia dele começaram a me enviar mensagens privadas pedindo para eu parar de marcá-los nas publicações da internet. Alguns disseram que o Juan era um cara correto e que eu estava passando dos limites com aquela perseguição absurda. Fiquei horrorizada ao ver como um homem manipulador consegue dobrar a opinião das pessoas ao seu redor com aquele ar de bom moço. Eles simplesmente compraram a versão dele sem nem sequer ouvir a minha dor e os meus argumentos totalmente fundamentados. É inacreditável como a sociedade sempre fica do lado do homem em situações de conflito amoroso. Apesar de todo o desgaste, me mantive firme na convicção de que a minha conduta estava coberta de razão desde o início. Eu não contratei o Eduardo por loucura, mas sim por extrema necessidade de proteção pessoal contra mentiras. Se a verdade dói nos amigos dele, o problema é deles que preferem viver na ignorância sobre quem o Juan realmente é. Continuarei atenta a cada passo dele até que a justiça seja feita e a minha honra seja completamente lavada. Ninguém faz o que ele fez comigo e sai andando como se nada tivesse acontecido.
A solidão da minha casa agora parece maior, mas a minha sede de resposta é o combustível que me mantém de pé todos os dias. Fico olhando para os prints das conversas antigas e me pergunto em que momento a pessoa carinhosa se transformou nesse monstro calculista. O Juan acha que ganhou essa batalha ao me bloquear de tudo, mas ele esquece que uma mulher ferida tem recursos infinitos. O silêncio dele não é vitória, é apenas o anúncio de que a tempestade está mais perto do que ele imagina. Eu vou encontrar uma brecha para fazê-lo olhar nos meus olhos novamente. Fechei a semana com a certeza absoluta de que a minha luta apenas começou e que a verdade prevalecerá no final. Não vou deixar que ele construa uma narrativa em que eu sou a louca e ele é a vítima inocente dessa história. Vou continuar usando todas as ferramentas disponíveis para desmascará-lo diante de todos os seus círculos de convivência. O Juan vai aprender da pior maneira que não se brinca com os sentimentos de uma mulher que deu tudo por um relacionamento. A história dele não vai terminar em um simples bloqueio de tela. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você realmente pagou um cara chamado Eduardo para perseguir o seu ex-namorado o dia inteiro e achou que isso provaria que ele tinha uma amante? Garota, você precisa urgente de um psicólogo, isso é stalking puro e simples. Resposta da OP. O Eduardo foi apenas um investigador extremamente necessário para expor a verdade que o Juan escondia de mim e de todos. Eu não sou stalker, sou uma mulher de atitude que não aceita ser enganada por sorrisinhos falsos. Vocês preferem julgar quem busca a verdade do que condenar o mentiroso. Usuário Anônimo 2 diz: marcar os caras da academia dele no Instagram com fotos tiradas por um detetive de 5ª categoria? Você não está prestando serviço público nenhum, está apenas passando a maior vergonha alheia da história da internet. Resposta da OP. Estou sim prestando um serviço público essencial ao expor um mentiroso calculista para que outros não caiam na mesma lábia dele. Se a verdade incomoda a masculinidade frágil dos amigos dele na academia, o problema não é meu. Eu faria tudo de novo para defender a minha honra. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização. O tempo passou, mas a minha indignação por ser completamente ignorada e bloqueada pelo Juan só aumentou a cada segundo. Eu não podia aceitar ser tratada como um fantasma na vida de um homem que compartilhou a cama comigo por tanto tempo. Descobri, através de fontes muito bem informadas, que ele estaria almoçando com toda a família dele em um restaurante renomado no centro da cidade. Enxerguei aquilo como a oportunidade perfeita e divina para confrontá-lo publicamente e fazer a justiça acontecer na frente de quem ele mais amava. Arrumei-me com a minha melhor roupa, peguei a minha bolsa e fui até o restaurante disposta a quebrar aquela fachada de família perfeita. Quando entrei no estabelecimento, avistei o Juan sentado ao lado da mãe e do pai dele, rindo e conversando como se a minha vida não estivesse em ruínas por culpa dele. Aquela imagem de felicidade simulada fez o meu sangue ferver instantaneamente no peito. Corri em direção à mesa dele sem me importar com os garçons ou com os outros clientes que me olhavam surpresos. A minha dor precisava de um palco à altura da ingratidão que eu estava sofrendo. Cheguei à mesa desferindo acusações aos gritos e sem dar tempo para que qualquer um reagisse à minha presença impactante. Peguei um copo cheio de água de gelo que estava sobre a mesa e joguei com toda a minha força diretamente na cara do Juan. Gritei para quem quisesse ouvir, exigindo que ele confessasse na frente dos pais o nome da amante que ele estava escondendo. A mãe dele soltou um grito de horror, o pai se levantou indignado, mas o Juan permaneceu estranhamente sereno, apenas limpando o rosto com um guardanapo de pano. Foi exatamente nesse momento que o chão abriu sob os meus pés e passei pela maior e mais cruel humilhação de toda a minha vida. Sem perder o controle em nenhum segundo e sem erguer o tom de voz, o Juan abriu a pasta de couro que estava ao lado da cadeira dele. Ele tirou de lá um envelope pardo bem grosso e me entregou com uma frieza que me causou calafrios na espinha. Fiquei paralisada por um instante, sem entender o que era aquele documento que ele colocava nas minhas mãos diante da sua família chocada. Acontece que o Juan não tinha sido pego de surpresa pelo meu teste brilhante da conta falsa de forma alguma. Desde o primeiro segundo em que a mensagem provocante daquele perfil falso chegou ao celular dele, ele percebeu algo óbvio. O e-mail de recuperação cadastrado naquela conta criada às pressas era, ridiculamente, o meu próprio e-mail pessoal que eu usava para tudo. O sistema do Instagram tinha mostrado os primeiros e últimos caracteres do meu endereço de e-mail na tela de recuperação, e ele identificou na hora. Como se essa vergonha não fosse suficiente para acabar comigo, o envelope trazia uma revelação ainda mais sombria e manipuladora da parte dele.
Cansado do meu ciúme que ele chamava injustamente de doentio, o Juan já tinha instalado câmeras de segurança ocultas na nossa sala de estar há semanas. O envelope continha sequências de fotos impressas e pendrives com as gravações gravadas em altíssima resolução daquele domingo de manhã. As imagens mostravam com clareza absoluta o momento exato em que peguei o celular dele na mesa e digitei as mensagens para mim mesma. Ele olhou para mim na frente dos pais dele e explicou com uma calma odiosa tudo o que tinha articulado nas minhas costas. Disse que já planejava terminar o nosso relacionamento naquela mesma semana por não aguentar mais os meus testes e exigências emocionais. Ele só esperou pacientemente que eu executasse a minha própria armação infantil para ter a justificativa perfeita em mãos. O Juan usou o meu próprio teste de amor para se livrar de mim sem carregar absolutamente nenhuma culpa moral diante dos outros. A minha cabeça começou a girar enquanto eu olhava para aquelas fotos impressas dentro do envelope na frente da mãe dele. Eu parecia uma maluca capturada por lentes frias no meio da minha própria casa, tentando salvar um namoro que já estava condenado por ele. Sentir que fui filmada dentro da minha intimidade sem o meu consentimento explícito foi um golpe baixíssimo que destruiu a minha dignidade. O Juan planejou cada passo dessa queda, agindo como um estrategista frio que só esperava a minha falha para me aniquilar. A mãe dele me olhou com uma pena misturada com desgosto que cortou a minha alma mais do que qualquer xingamento dito em voz alta. O Juan me pediu para sair do restaurante imediatamente antes que ele chamasse a segurança do local para me colocar para fora. Fiquei sem reação, segurando aquele envelope maldito contra o peito, enquanto as poucas pessoas ao redor cochichavam sobre a cena lamentável. Saí de lá pisando em falso, sentindo o peso insuportável de ter sido encurralada pela mente calculista do homem que eu amava. Voltei para casa chorando de raiva e me tranquei no quarto com as fotos daquelas câmeras espalhadas pela cama. É inacreditável como um homem pode ser tão cínico a ponto de gravar a própria namorada para usar contra ela mais tarde. Ele montou um teatro inteiro, fingindo surpresa no dia da briga, apenas para me desestruturar emocionalmente em um restaurante público. Tudo o que eu fiz foi tentar reacender a paixão, mas ele transformou meu ato de amor em um dossiê contra mim. Aquele envelope era prova de que o Juan nunca me amou com a mesma intensidade e transparência que eu oferecia a ele. Um homem que instala câmeras ocultas na própria casa para vigiar a parceira é um ser desprezível que não merece respeito. Ele se faz de vítima perfeitamente, mas a verdade é que ele foi um covarde ao esperar uma falha minha para sair do namoro. Fui vítima de uma cilada friamente calculada por alguém em quem confiei de olhos fechados. Mesmo derrotada naquele momento público, recusei-me a aceitar que a lógica dele era correta nessa história distorcida. Ele pode ter conseguido me humilhar na frente dos pais dele, mas a sua conduta foi monstruosa e cheia de segundas intenções. Não vou permitir que essa armação com câmeras e e-mails apague o fato de que ele foi um homem omisso e frio. A minha dignidade pode estar abalada, mas a minha certeza sobre o caráter duvidoso dele continua inabalável. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você criou uma conta fake no Instagram para testar o cara e deixou o seu próprio e-mail pessoal registrado na recuperação de conta? Isso não é só tóxico, é burrice em nível master. O cara só precisou ler a tela para ver o seu nome lá. Resposta da OP: isso foi claramente uma falha técnica e um erro absurdo do próprio Instagram ao mostrar dados confidenciais que não deveriam estar ali. Isso não muda em nada o fato de o Juan ter sido um homem extremamente calculista e cínico comigo. A responsabilidade da traição moral continua sendo inteiramente dele. Usuário Anônimo 2 diz: o Juan já tinha instalado câmeras na sala. Sabia de tudo e só esperou você se enforcar com a própria corda para entregar o envelope na frente da família? Que mestre da jogada! Você levou um cheque-mate inesquecível. Resposta da OP: você acha engraçado um homem vigiar a própria namorada com câmeras escondidas para armar uma cilada cínica e fazê-la parecer louca? Ele foi um monstro perverso que usou a minha vulnerabilidade para se livrar do relacionamento sem culpa. Eu fui a vítima de um sociopata sem coração. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. Apesar de todas as evidências visuais e dos documentos que o Juan me entregou naquele restaurante, a minha mente se recusou categoricamente a aceitar a culpa. Passei essas semanas analisando o comportamento dele e cheguei à conclusão óbvia de que tudo não passou de uma grande teoria da conspiração montada por ele. O Juan planejou absolutamente tudo com muita antecedência para me desestabilizar psicologicamente e me fazer passar por louca perante a família e amigos dele. As câmeras, o e-mail, a postura fria, tudo fazia parte de um plano perverso para manchar a minha imagem.
Não aceitando ser injustiçada dessa forma e precisando desesperadamente recuperar objetos pessoais que ficaram no apartamento dele, tomei uma decisão necessária. Eu ainda guardava um jogo de chaves antigo que tinha feito na época em que morávamos praticamente juntos sob o mesmo teto. Na minha cabeça eu tinha todo o direito legal e moral de entrar naquela casa para pegar o que era meu por direito. Escolhi um horário em que sabia que ele estaria trabalhando para fazer isso de forma rápida e sem alarde. Uma mulher tem o direito de resgatar seus pertences sem ter que pedir licença para um ex-namorado manipulador. Fui até o prédio dele num final de tarde, sentindo o coração bater acelerado, mas convicta de que estava fazendo a coisa certa. Subi pelo elevador social, caminhei até a porta do apartamento dele e inseri a chave na fechadura para entrar. Para minha total surpresa e frustração, a chave simplesmente girava em falso sem abrir o tambor da porta principal. O Juan, com a sua paranoia habitual e falta de consideração, tinha trocado todas as fechaduras do apartamento sem me avisar. A raiva me dominou completamente ali mesmo no corredor do prédio. Fiquei tão indignada com aquela atitude mesquinha de trancar a minha entrada que comecei a tentar forçar a porta com o próprio corpo. Comecei a bater na madeira com força e a chacoalhar a maçaneta, exigindo alto que me deixassem pegar minhas roupas e cosméticos. O barulho alto no corredor acabou chamando a atenção dos vizinhos do andar, que começaram a abrir as portas para ver o que ocorria. Em vez de se solidarizarem com a minha situação, eles olhavam para mim com caras de reprovação e sussurravam entre si. Acontece que o Juan não estava no trabalho como eu previa. Ele estava dentro do apartamento acompanhando tudo pelas câmeras do hall ou avisado pelos vizinhos. Sem sequer abrir a porta para conversar comigo como um homem de verdade faria, ele tomou uma atitude extrema e nojenta. Ele ligou diretamente para a polícia militar e prestou uma queixa-crime imediata contra a minha pessoa por invasão de domicílio e tentativa de furto. Ele preferiu mandar a polícia me tratar como uma criminosa a me devolver uma simples sacola de roupas. Em questão de 20 minutos, 2 policiais fardados subiram pelo elevador e me abordaram no corredor enquanto eu ainda tentava fazer a chave funcionar. Fui escoltada para fora do prédio como se fosse uma marginal perigosa, sob os olhares debochados do porteiro e dos vizinhos do Juan. Tentei explicar para os policiais que eu era a namorada dele e que só queria pegar minhas coisas, mas eles foram irredutíveis. Fui levada para a delegacia para prestar esclarecimentos e assinar termos de ocorrência por causa de um homem vingativo. A perversidade do Juan não parou por aí e atingiu níveis judiciais inacreditáveis poucas semanas depois desse episódio no prédio. Fui formalmente notificada pela Justiça com uma ordem de restrição severa e definitiva expedida por um juiz. O documento proibia expressamente que eu me aproximasse a menos de 500 metros dele, do local de trabalho dele ou de qualquer ambiente que ele frequentasse. Se eu descumprisse aquela ordem ridícula, poderia ser presa preventivamente a qualquer momento. Ler aquele papel oficial da Justiça com o meu nome me fez sentir uma injustiça que rasgou a minha alma em pedaços. Como o sistema judiciário permite que um homem use a lei para encurralar uma mulher que só deu amor e dedicação? Ele transformou nosso término em um caso de polícia simplesmente para se fazer de vítima perante a sociedade. O Juan usou o peso do Estado para me calar e me afastar definitivamente da vida dele de forma covarde. Fiquei privada de frequentar a minha academia favorita e os restaurantes do meu bairro só porque o Juan também podia estar lá. A minha liberdade de ir e vir foi drasticamente cortada por causa das armações judiciais de um homem frio e calculista. As pessoas ao meu redor começaram a me olhar com desconfiança, como se eu fosse uma ameaça real, quando na verdade eu fui a única agredida emocionalmente. É revoltante ver como a justiça é cega para a manipulação masculina. A minha família tentou me convencer a deixar o Juan em paz e a seguir a minha vida longe de toda essa confusão jurídica. Mas como posso seguir em frente quando sei que a história foi completamente distorcida para me prejudicar? Eu não fiz nada de errado além de tentar manter a chama do meu namoro viva e defender a minha honra contra mentiras. O Juan criou um monstro burocrático para se proteger do próprio fracasso como homem. Mesmo sob a ameaça de prisão por causa da ordem de restrição, a minha mente continua convicta de que a verdade vai aparecer. Papéis assinados por juízes não mudam a realidade dos fatos nem a mentira que ele construiu para fugir de mim. Ele pode ter a polícia ao lado dele agora, mas a consciência dele nunca será limpa depois do que fez. Eu continuo sendo a mulher forte que enfrentou a podridão dele de cabeça erguida. Terminei esses 2 meses encarando a dura realidade de estar amarrada por ordens judiciais injustas, mas com o coração cheio de convicção.
O Juan pensa que me venceu no momento em que me colocou na justiça, mas ele só provou o medo que tem de me encarar sem os seus advogados. Não vou me curvar diante dessa opressão mascarada de legalidade. A minha voz continuará ressoando onde quer que eu esteja. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você invadiu o prédio do cara com uma chave antiga? Tentou arrombar a porta, a polícia foi chamada e você ainda acha que é a vítima? Isso é bait, ou você realmente perdeu o contato com a realidade de vez? Resposta da OP: eu só queria pegar os pertences que me pertenciam por direito e que ele retinha ilegalmente naquele apartamento. O sistema sempre protege homens manipuladores e cínicos como Juan, fazendo a mulher parecer histérica por exigir o que é dela. Não há bait nenhum, apenas a triste realidade da injustiça. Usuário Anônimo 2 diz: você recebeu uma ordem de restrição da justiça, garota. Aceite as consequências legais, pare imediatamente de procurar esse homem e vá cuidar da sua cabeça antes que termine presa de verdade. Resposta da OP: papéis burocráticos da justiça e ordens injustas não vão impedir a verdade de aparecer no momento certo e varrer todas as mentiras dele. Eu não tenho medo de ameaças legais quando sei que a minha intenção sempre foi pura e baseada no amor. Deboche o quanto quiser, o mundo dá voltas. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização. O tempo transcorreu e fui forçada a enfrentar as consequências práticas e legais de um processo que considero uma das maiores abominações judiciais do nosso tempo. Fui condenada a cumprir dezenas de horas de serviço comunitário semanalmente, limpando parques públicos e organizando arquivos em creches estatais. Além disso, tive que desembolsar uma quantia financeira pesada para indenizar o Juan pelos custos absurdos que ele alegou ter tido com advogados e trocas de fechaduras. Ter que pagar do meu próprio bolso para um homem que destruiu a minha vida emocional é uma pílula amarga que engulo todos os dias com extremo nojo. Hoje em dia, a minha rotina se resume a cumprir essas punições injustas e a tentar reconstruir a minha reputação fragmentada pelas mentiras dele. Mas eu não me dei por vencida e encontrei uma nova forma de fazer a minha voz ecoar pelo mundo sem desrespeitar diretamente o papel da ordem de restrição. Criei várias contas alternativas no TikTok, onde publico vídeos diários contando a minha história sob a perspectiva real de quem viveu o pesadelo. Uso esses espaços virtuais para alertar outras mulheres sobre como identificar e se proteger de homens narcisistas, calculistas e manipuladores como Juan. Nos meus vídeos explico detalhadamente como ele montou uma armadilha perfeita com câmeras escondidas e e-mails para arruinar a minha saúde mental e me afastar de tudo. Recebo milhares de visualizações e comentários de pessoas que se solidarizam com a minha dor e entendem a gravidade da perversidade dele. Falar sobre o assunto na internet se tornou a minha principal terapia e a minha forma de combater a injustiça que sofri no tribunal. Se o Juan achou que me calaria com advogados, ele errou feio ao subestimar a minha capacidade de comunicação. Sigo firmemente convencida do fundo da minha alma, de que não cometi erro algum durante todo o tempo em que estivemos juntos. Olho para trás e vejo uma mulher corajosa, intensa e apaixonada que fez de tudo para salvar um relacionamento ameaçado pela apatia dele. A minha única falha real em toda essa história foi amar demais, amar com uma intensidade que homens fracos e frios como Juan simplesmente não conseguem suportar. O meu erro foi ter me entregado de corpo e alma para alguém que só pensava em estatísticas, câmeras e justificativas jurídicas. Testar o parceiro nunca foi um crime, mas sim um ato de zelo que apenas mulheres maduras e comprometidas têm a coragem de executar. Se o Juan tivesse um pingo de amor verdadeiro no peito, ele teria rido do teste do celular, me abraçado e provado que a sua lealdade era inabalável. Em vez disso, ele preferiu agir como um espião dentro da própria casa, produzindo provas contra a mulher que cozinhava para ele todos os dias. A atitude dele foi de uma vilania tão grande que nem mesmo o tempo será capaz de apagar. As poucas amizades que me restaram tentam me aconselhar a parar de postar sobre ele e a esquecer o nome do Juan de uma vez por todas. Elas dizem que estou obcecada e que preciso virar a página para não viver amargurada pelo resto dos meus dias. Mas como posso virar a página se a justiça nunca foi feita de forma transparente e justa? Esquecer seria o mesmo que conceder a ele o perdão que ele definitivamente não merece e nunca pediu. Eu continuarei sendo a pedra no sapato da consciência dele por onde quer que ele vá. Sei que o Juan hoje tenta levar uma vida normal, frequentando seus lugares de costume e fingindo para os outros que é um homem de bem. Mas a máscara de bom moço que ele ostenta é fina demais e vai ruir na primeira oportunidade em que ele tentar se relacionar com outra mulher.
Nenhuma mulher de verdade vai tolerar um homem que filma a própria casa e chama a polícia por causa de discussões de casal. Mais cedo ou mais tarde, o padrão manipulador dele virá à tona e todos verão que eu sempre estive certa. A minha vida social foi reduzida a pó, mas a minha força interior continua mais viva do que nunca no meu peito. Eu não me arrependo de ter criado o perfil falso, de ter pegado o celular dele ou de ter ido atrás dele no restaurante com a água. Cada uma dessas atitudes foi uma resposta legítima contra a frieza brutal de um homem que estava me matando aos poucos por dentro. Orgulho-me de ter sido uma namorada que lutou com todas as armas que tinha disponíveis para não deixar a chama apagar. Sigo cumprindo minhas horas de serviço comunitário com a cabeça erguida, sabendo que a minha pena é apenas um reflexo de um sistema machista que pune a paixão feminina. Cada chão que limpo e cada documento que arquivo são lembretes diários da crueldade humana que presenciei no Wuhan. No entanto, recuso-me a deixar que essa experiência amarga mude a minha essência intensa e questionadora. Continuarei testando, exigindo e buscando o amor verdadeiro em sua forma mais pura e sem máscaras. Tenho certeza de que cedo ou tarde, o destino encarregará de cobrar cada lágrima que derramei e cada centavo que tive que pagar injustamente. O Juan pode comemorar a vitória pírrica dele nos tribunais, mas o universo não deixa dívidas emocionais sem resposta por muito tempo. Ele pagará pela frieza, pela armação das câmeras e por ter me jogado aos leões da justiça como se eu não fosse nada. A conta dele vai chegar quando ele menos esperar, e eu estarei assistindo a tudo de camarote. Enquanto esse dia não chega, continuarei postando os meus relatos no TikTok e alertando o mundo sobre os perigos de se envolver com homens calculistas. A minha história serve como um farol para todas as mulheres que são chamadas de loucas apenas por exigirem amor e lealdade de verdade. Ninguém vai apagar a minha trajetória nem me fazer pedir desculpas por ter amado com garra. A verdade permanece comigo, intacta e indestrutível hoje e para sempre. Fecho este arco com a cabeça erguida e a consciência em paz, pronta para o que der e vier no meu caminho. O Juan perdeu a única mulher que seria capaz de mover montanhas para mantê-lo ao seu lado de forma verdadeira. Ele escolheu a solidão de um apartamento cheio de câmeras, enquanto eu escolhi a liberdade de ser uma mulher autêntica e sem medos. A vida dará a sua sentença final, e eu tenho a plena certeza de que o tempo colocará cada um de nós no seu devido lugar.